antes da gente ir para alguns assuntos que eu queria conversar, de como é que foi o seu encontro com o Senhor, como foi o encontro do Senhor com você, né? Você já vem de uma família já cristã ou você começou essa jornada? Eu sou um cristão de berço, na verdade, né? Igual eu. Igual você. Nasci num berço evangélico. Então, isso é um privilégio muito grande, muito grande, porque você já é exposto à realidade de Deus muito cedo. Mas a história do evangelho na nossa família começou com a minha bisavó, né? Então, contabilizando, eu sou a 4ª geração de crentes na família. E a fé foi passando de geração E aí em eu ia até geração. perguntar, você é descendente de Eu coreano sou descendentes do de sul. coreanos, né? Sul-coreanos. A minha família veio para o Brasil. Sua bisa já era sul-coreana? Já era sul-coreana. Ela viveu aquele limbo, né? Século XIX pro XX. Então, pegou a parte da Coreia meio que feudal, viu a modernização, viu a dominação japonesa, viu a divisão. Pegou Toda tudo. a nossa família passou por esse E ela histórico. veio pro Brasil? Ela não veio pro Brasil, Sua o meu avó, avô seu veio avô. pro Brasil com toda a família, meio que tipo Jacó e os 70 vindo indo pro Egito. Nós Sim. viemos para o Brasil em Exilados. 1975, já faz bastante tempo. 75. Os meus pais, o meu pai veio primeiro, ele cresceu aqui, minha Seu mãe pai veio. também nasceu lá? Meu pai também nasceu lá. Olha Eu só. sou tecnicamente a 2ª geração. Aham. Embora eu seja a 3ª geração de coreanos que vivem no Brasil, eu sou a 2ª no sentido de eu ter nascido aqui e eu Sim. ser brasileiro e coreano ao mesmo tempo. No sangue, né? Então, os meus pais vieram, né? E Minha o seu mãe, pai e sua mãe? meu pai veio primeiro, minha mãe veio alguns anos depois, eles se casaram. E começa a nossa história aqui. Então, é aquele negócio. Quando eu na minha infância e na minha adolescência, sempre batia aquela crise. O que eu sou, né? Meio tipo, eu sou brasileiro, é verdade, mas as pessoas não me olham como brasileiro, Sim. né? Na época não tinha K-pop, não tinha nada dessas tinha. coisas. A Coreia, você pedia pro dorama. pessoal. Nada. Você pedia pro pessoal localizar a Coreia no mapa, a pessoa tava procurando na África onde estava a Coreia. E pessoal, né, chamando você é de família coreana, Sim. num contexto totalmente brasileiro e lidando com pessoas que estão te chamando de japonês. Então O japa. Então é aquela crise, o que eu sou? O que eu sou, né? O que eu sou? Onde que eu me encaixo? Porque em termos de fenótipo, de aparência, eu não sou parecido com o ocidental. Então eu sou pouco parecido com o brasileiro. Mas eu vivo no contexto do Brasil, falo português, mas eu carrego muitos os traços e muita da tradição. Eu ia perguntar, você viveu bastante, sim, dentro de uma comunidade de sul-coreanos e até de asiáticos, porque eu sei que São Paulo, por exemplo, junta ali mais Sim. dos japoneses, dos sul-coreanos, eles estão mais juntos ali, né? Os japoneses, eles têm uma história de imigração muito maior. Ah, tá. Né? E principalmente no Brasil, né? Estão mais de 100 anos aqui no Brasil, então já estão na 3ª, 4ª, 5ª geração e já estão totalmente abrasileirados. Os coreanos estão no Brasil há um pouquinho mais de 60 anos, então eles ainda guardam esse negócio de preservar a sua identidade, as suas tradições, e por isso eles se juntam. É interessante que eu cresci num contexto de igreja étnica. Então é uma igreja que era formada basicamente só de coreanos, que o culto era em coreano. Era em coreano? Era tudo em coreano. Por quê? Porque imagina um coreano vindo da Coreia pro Brasil, num país totalmente diferente dele. E um dos únicos vínculos sociais, até, tirando a parte espiritual que eles tinham, um com o outro, né, da comunidade, era participar da vida da igreja. Então é mais ou menos o que acontece, por exemplo, com os brasileiros que vão para Miami ou para alguma parte de outros países e constituem igrejas de fala também portuguesa. São comunidades sociais, né, étnicas. Sim. Então nós convivemos muito com coreanos. Basicamente os meus amigos eram do círculo coreano durante muito tempo. Escola? Escola. Normal? Não. Normal. Aí você ia na normal. E é interessante que eu lembro disso, né, lá do fundinho das minhas memórias, porque a minha língua primeira não foi a língua portuguesa, foi o coreano. Então eu fui aprender a falar em português na escola. Nossa, que então, desafio.
morando aqui, Meu indo para a Deus. escola, tendo que aprender a falar lá. Aham. Então, embora eu tenha nascido aqui, eu passei por toda essa Você era um imigrante. Isso, era um Caraca. imigrante Puxa. que passou por toda a curva de aprendizado até Interessante. chegar ao nível de se sentir realmente não somente um estrangeiro morando aqui, mas hoje eu me sinto muito mais brasileiro do que propriamente coreano, porque Sim, toda a sim. minha vida é aqui, o meu ministério é aqui, a minha visão de tudo é aqui. Muito bom. E aí a pergunta inicial, né, que a gente foi devagando, né? E aí, então você nasce nesse contexto. Mas quando é que foi um despertamento pessoal seu, assim, né? Isso. Até tava lendo Gênesis, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Quando é que virou o Deus do... Então, como eu tenho essa bagagem de ser um crente de berço, Uhum. eu creio que no meu caso o evangelho foi me conquistando aos poucos na medida em que eu fui crescendo. Não tem aquela data, né? Não tenho aquela data, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como que você não sabe quando que você se converteu? Quando você nunca teve um culto que você foi lá, levantou a mão e entregou a vida para Jesus? Assim, eu nunca tive uma experiência como essa, mas a partir de um certo ponto, eu acho que isso foi na virada da infância para a adolescência, eu me deparei pensando na realidade da salvação, com a convicção certa e já com o chamado. Porque, no caso, o meu chamado para o pastorado veio muito cedo, né? Na transição da infância para a adolescência. Ok. Então, esse chamado foi algo que nasceu dentro de uma convicção da salvação e de uma convicção da própria missão que Deus tinha para mim. Na época, eu não compreendia muito bem para onde Deus estava me levando. Uhum. E eu tive que dar várias voltas na vida, né, para chegar, enfim, ao alvo que Deus estabeleceu para mim. Mas eu acho que foi algo muito construído ao longo do tempo. É Muito uma bom. graça que foi se espalhando sobre a minha vida no decorrer do meu crescimento. E eu acho que é algo que acontece com muita gente. E vai acontecer com cada vez mais pessoas E no nosso posso até contexto. dizer que talvez a gente deveria desejar mais esse testemunho. Uhum. Né? Porque a gente se impressiona bastante, lógico, com o ex-traficante, com o Sim, ex-presidiário, sim. a ex-prostituta e tal. Sim. Graças a Deus que o Senhor alcança essas pessoas e que são testemunhos, vamos chamar assim, escandalosos, né, da fé e tal. Mas acho que o desejo é que o filho desse ex-presidiário não tenha que passar por isso, né? Sim. E o neto dele menos Sim. ainda. E então que eles possam ter essa história, né? Que meu pai me ensinava a Bíblia desde que eu nasci. E eu tava ali naquele conto. Isso é uma história maravilhosa. É algo né? tão tranquilo, porque várias vezes pediram pra... Paulo, você pode dar o seu testemunho? Eu já aviso, meu testemunho não tem nada de pirotécnico. É chato. É meio chato, você vai querer ouvir mesmo. E sinceramente, é o testemunho que eu desejo que o meu filho, por exemplo, tenha. Exato. Tipo, nada assim excessivamente fora da curva acontecendo, né? Ele conhecendo Deus a quem o pai serve desde muito jovem, é a oração que eu faço em relação aos meus filhos, Senhor, que eles possam conhecer o Senhor muito cedo, que eles possam servir Antes o mesmo. do que eu conseguir, assim, entender. Na medida das nossas possibilidades, a gente quer fazer o possível para que o Senhor toque no coração deles, para que eles possam viver uma vida normal, de uma família cristã normal. Glória a Deus pelos eventos e pelos testemunhos maravilhosos que nós temos. Mas eu acho que isso faz parte da nossa própria maturidade como igreja e como o evangelho vivido dentro do nosso país. Sim. Mais e mais nós vamos ser numerosos, mais e mais teremos esses casos de segunda, terceira, quarta geração de cristãos dentro da família. Isso é uma bênção, eu acho que é algo que deve ser enfatizado nas nossas igrejas Almejado, né? Muito bom.